Olá, tudo bem? Espero que sim. O assunto desse vídeo é sobre fatoração de polinômios e o método que iremos utilizar é o método do agrupamento. Esse método ele é utilizado quando não é possível utilizar a fatoração através do fator comum, porque quando a gente utiliza o fator comum, nós fazemos essa fatoração com toda a expressão algébrica. E quando não é possível fazer com toda a expressão algébrica, a gente procura agrupar os termos dessa expressão algébrica para poder fazer essa fatoração. Para entender um pouco melhor, vamos resolver esses dois exemplos. Vamos iniciar aqui pelo item A. A expressão algébrica é 4ax mais bx mais 4ay mais by. Então, se você observar, não tem nenhum valor que divida os quatro termos ao mesmo tempo. O objetivo é esse, dividir os termos. Mas não tem nenhum que divida os quatro ao mesmo tempo. Por exemplo, esse 4 aqui, ó, só aparece aqui e aqui. O A só aparece aqui e aqui. O B nesses dois. O X nesses dois. O Y nesses dois aqui, ó. Portanto, não aparece nenhum que vá dividir os quatro ao mesmo tempo. Por isso, temos que agrupar. Então, vou agrupar esse com esse aqui e esse com esse aqui. E para descobrir quem é o fator comum de cada um desses agrupamentos, iremos utilizar o MDC, que é o maior divisor comum. Vou fazer as continhas aqui do lado. Então, ó, MDC, ok? Então, maior divisor comum, tanto do número como da letra nós iremos descobrir. Então, inicialmente aqui no primeiro grupo nós temos aqui o valor 4 e aqui na frente, como não aparece nenhum número, é porque é o 1. Então vamos trazer esse 4 e 1 para cá. Aqui não vai precisar botar a barrinha para fazer a decomposição, porque aqui um dos valores já é 1. Então nesse caso que aparece um número diferente de 1 e o 1, o próprio 1 já vai ser o maior divisor comum. Ou seja, o maior número que divide o 4 e o 1 ao mesmo tempo é o próprio 1. Beleza? Então, o MDC desses dois números é o 1. Guarda essa informação. Vamos agora para as letras. Se você observar, a única letra que é igual nos dois termos é o X, pois X tem nos dois. Ó. Então, vamos colocar um X aqui e outro aqui. Como são iguais, inclusive em expoentes, vamos repetir o X. Tanto faz qualquer um dos dois. Pronto, então, em questão de número, o MDC foi 1. Em questão de letras, o MDC foi X. Agora eu multiplico os dois. 1 vezes X é X. Beleza? Portanto, o termo comum do primeiro agrupamento vai ser o X. Agora vamos fazer o mesmo processo para esse segundo agrupamento. Aqui é 4 e aqui é 1. Então, novamente, 4 e 1. A gente sabe que o MDC vai ser o próprio 1. Show! Agora, em relação às letras, a única que aparece nos dois é o Y. Então, vamos escrever aqui, ó, Y e Y. Como são iguais, inclusive com expoentes, vamos escrever o próprio Y. Multiplicando o número e a letra, uma vez Y, dá Y. Portanto, o MDC do segundo grupo deu Y. Ou seja, esse aqui é que vai ser o valor comum, ou seja, o termo que vai ficar em evidência. Então, vamos escrever, ó. O do primeiro grupo ficou X. Então, vamos escrever X, abro parênteses. Agora, vamos repetir esses dois valores aqui dentro. 4ax mais bx. Fecho parênteses. E cada um deles vai estar dividido pelo termo em evidência, que é o próprio x. Então, novamente, fez o MDC do número da letra, coloca em evidência. Abre parênteses, coloca todos os valores aqui e cada um desses termos você vai dividir
pelo termo em evidência. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo grupo, mais quem é o MDC? O Y. Então ele é que vai ser o termo em evidência. Abro parênteses, vamos repetir os termos aqui do agrupamento, que é o 4AY mais BY. Fechou? E cada um deles vamos dividir pelo termo em evidência, que é o Y. Esse processo aqui é só para facilitar, para você não esquecer de nenhum valor. Se você conseguisse fazer as divisões de cabeça, ficaria bem mais fácil e mais rápido. Continuando, vou repetir aqui o x, vou abrir o parênteses e observe o seguinte, eu vou cortar esse x com esse x aqui. O que é que sobrou? 4a. Então vamos escrever aqui, ó, 4a, mais, vou cortar esse x aqui com esse x aqui. O que é que sobrou? Só b. Beleza. Mais, agora observe, vou repetir o y, vou abrir o parênteses, vou cortar esse y com esse y aqui. O que é que sobrou? 4a. Mais, vou cortar esse y com esse y. O que é que sobrou? b. Agora, após fazer essa fatoração através do agrupamento, dentro do parênteses ficou dois fatores iguais, ó, 4a mais b, 4a mais b. Ó. Então vamos colocar esse 4a mais b em evidência, já que aparece nos dois. Ó. Então, 4a mais b, que vai multiplicar um outro parênteses, e dentro desse parênteses nós iremos colocar os valores que estão fora, ó. O x mais y, x mais y. Fechou? Acabou. Está fatorado a expressão algébrica do item A. Vamos agora para a expressão algébrica do item B. Separar aqui. Então, vamos observar primeiramente que 6, 9, 4 e 6 não tem nenhum número que divida os quatro números ao mesmo tempo e que a letra X também não aparece nos quatro termos. Portanto, vamos ter que agrupar. Vou agrupar esse com esse e esse com esse aqui. Então, vamos usar esse mesmo processozinho do MDC, certo? Só que para cada agrupamento daqui, ó. Vamos começar com os números do primeiro agrupamento, 6 e 9. 6 e 9. Aqui no caso, vou botar aqui a barrinha e vou começar aqui a divisão. Ó. 6 e 9. Qual é o número que divide o 6 e o 9 ao mesmo tempo? Eu só vou querer valores aqui que dividam os dois ao mesmo tempo. Ou seja, não pode dividir um e deixar de dividir o outro. Tem que dividir os dois. Então, nesse caso, o 2 não serve porque só ia dividir o 6 e o 9 não. Então, vai ter que ser o 3, pois o 3 tanto divide o 6 como o 9. Então, 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Olha o que é que sobrou, ó, 2 e 3, dois números primos. Como são primos, não tem mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Portanto, o único número que dividiu o 6 e o 9 ao mesmo tempo, os dois valores que estão aqui, foi o 3. Então, o 3 é o MDC dos números 6 e 9. Agora vamos aqui para as letras. Para o MDC de letras, é necessário que as letras sejam iguais, ou seja, a mesma letra, certo? Independente do expoente. Se for letras diferentes, não tem MDC de letra, ou seja, não vai ter fator comum utilizando letras. Nesse caso, são iguais, ó, x e x, só que um é ao quadrado e outro é x. Vamos escrever os dois aqui, ó. X ao quadrado e x. E o MDC de x ao quadrado e x vai ser aquele de menor expoente. No caso aqui, o x elevado a 1. Então, vamos escrever aqui, ó, o x elevado a 1. Sempre escolhe o de menor para ser o MDC, o maior divisor comum. Agora, multiplicando o 3, né, com o x, você vai obter o valor 3x, que é o MDC desse primeiro grupo, que é o termo que vai ficar em evidência. Vamos agora para o próximo grupo,
que é o 4x mais 6. Vamos pegar os números 4 e 6, fazendo a decomposição da mesma forma, buscando valores que dividam o 4 e o 6 ao mesmo tempo. No caso aqui o 2, tanto divide o 4 como divide o 6. Então 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Observe que os resultados 2 e 3 não tem mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, pois são primos. Portanto, o MDC de 4 e 6 é o próprio 2. Agora vamos para as letras. Observando aqui, só tem x nesse primeiro termo e no segundo não tem. Portanto, não vai ter letra como fator comum. Não vai ser necessário fazer o MDC. As letras vão ficar de fora. Portanto, o 2 vai ser o fator comum do segundo agrupamento. Agora vamos escrever para ver como é que fica. Vamos pegar o fator comum do primeiro grupo, que é o 3x. Vamos abrir o parênteses, repetir todo o grupo, que é 6x ao quadrado. Só que ao invés de escrever x ao quadrado, vou escrever x vezes x. Certo? Mais 9x. E cada um deles vai estar dividido pelo fator comum, que é o próprio 3x. Fechou parênteses. Vamos para o próximo grupo. Mais. Quem foi o MDC? Foi o 2. Então vamos escrever aqui o 2. Ele vai ser o fator comum. Abre o parênteses. Repete o grupo. 4x mais 6. E vamos dividir cada um pelo fator comum, que é o 2. Fechou parênteses. Vamos repetir aqui o 3x. Abriu parênteses. Aqui no caso, vamos dividir número com número, ou seja, 6 dividido por 3 dá 2. Cortando esse x com esse x aqui, ainda sobra esse x aqui, então vamos escrever aqui. Mais 9 dividido por 3 vai dar 3. Agora cortamos esse x com esse x aqui, então não vai ter x, não sobrou, então fica só o 3 mesmo. Fechou parênteses. Mais 2, abre o parênteses. Aqui vamos dividir 4 por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. E repete o x. Mais 6 dividido por 2, 3. Fechou parênteses. Aí você observa que dentro do parênteses são os mesmos valores, ó, 2x mais 3, 2x mais 3. Vamos botar o 2x mais 3 em evidência. Vezes, abre o próximo parênteses e vamos colocar dentro desse parênteses os valores que estão fora, que é o 3x mais 2. Fechou? Portanto, está fatorado a expressão algébrica do item B. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e bons estudos.